Carta Cougar 2. Prezados cotistas, sob quaisquer critérios de desempenho que se possa utilizar, a performance do Cougar no primeiro trimestre do ano foi muito boa. Pelo critério que nos agrada mais, o retorno real medido em dólares, obtivemos uma rentabilidade de 48,9% no trimestre, levando o acumulado desde a criação do fundo, em 1º de setembro de 93, para 110%. Tão importante quanto o resultado em si, a medida do risco implícito do Cougar também foi muito boa. A volatilidade das cotas ficou em 31,8%, enquanto a do Ibovespa e do FGV100 no período ficaram em 55,2% e 28,5%, respectivamente. Só para se ter uma ideia, a volatilidade da Telebrás no mesmo período foi de 58,7%. Pelos critérios que nos agradam menos, por não serem nossa preocupação principal, comparação com índices de mercado e com outros fundos de ações, o desempenho também foi muito bom. Tivemos um resultado 7,1% maior do que o Ibovespa e 3,4% maior que o FGV100. Dentre os aproximadamente 110 fundos de ações, incluindo fundos de carteira livre cujo objetivo seja investir em ações, terminamos o trimestre em 11º. Continuamos em primeiro desde o dia 1º de setembro de 93, data do início das operações do fundo. O quadro abaixo e o gráfico anexo resumem as principais informações referentes à nossa performance no trimestre. Vale a pena mencionar que a TR, indicador do Cougar para efeitos de performance, foi 4,42% superior ao dólar no primeiro trimestre. Esse fato, aliado às altas taxas de inflação ocorridas, levaram a uma cobrança de taxa de performance efetiva bem menor que os 15% nominais teoricamente cobrados. A partir dessa carta, vamos procurar discutir mais detalhadamente algumas operações do Cougar. Nossa intenção é mantê-los informados e, eventualmente, receber sugestões e/ou críticas que possam nos ajudar na condução dos negócios. Como vocês sabem, nossa principal filosofia de investimento é procurar ótimas companhias em setores que acreditamos e onde o mercado ainda não tenha percebido alguma mudança importante ou nem saiba da existência da companhia. Se além desses fatores ainda houver alguma possibilidade de arbitragem patrimonial, teremos encontrado a situação perfeita de investimento. Essa é uma filosofia basicamente de médio e longo prazo. No entanto, procuramos também distorções de mercado que criem situações de quase arbitragem com pequeno risco. Por exemplo, um fato que nos chamou bastante atenção foi a grande diferença entre os valores de mercado da Brahma e Antártica no final de 93, dado que os fatores fundamentalistas não justificavam essa diferença. Em nossa opinião, apesar da grande melhora ocorrida na administração da Brahma desde a mudança de controle, talvez a maior virtude dos novos administradores foi ter negociado com o governo uma política de preços mais realistas para o setor. Na verdade, isso é benéfico para as duas cervejarias na mesma proporção e os resultados muito semelhantes obtidos desde 90 comprovam o argumento. Possivelmente em função do marketing mais agressivo, de uma direção mais moderna e da maior liquidez, a Brahma estava avaliada em 1,822 bilhões de dólares no princípio do ano, enquanto a Antártica era negociada pelo equivalente a 930 milhões de dólares, ou seja, 51% da Brahma. Montamos em janeiro uma posição de Antártica para o Cougar, comprando ações ONPN, essas últimas bastante líquidas vendidas a menos de 2/3 dos preços das ON, da companhia Holding, assim como ações das subsidiárias que nos pareciam mais baratas. Já em fevereiro e março, bem mais rápido do que imaginávamos, essa relação subiu para mais de 80%, o que nos permitiu liquidar nossas posições com uma rentabilidade média de 47% no período. É nossa opinião que a guerra de preços desencadeada nesse ano pela Antártica, que aparentemente prefere economizar em propaganda e investir em menores preços, deverá levar a uma redução no nível de rentabilidade para todo o setor em 94. Uma outra preocupação nossa é assumir uma posição mais ativa junto às empresas onde somos acionistas. Um exemplo disso é a nossa posição na siderúrgica Tubarão.
Essa posição é uma das mais antigas do Cougar, tendo apresentado alta rentabilidade. Temos uma posição nas ações classe A, uma classe menos líquida, porém com direito a dividendos mínimos e cumulativos. Como deve ser do conhecimento de vocês, existe uma dúvida legal em relação às empresas de capital aberto quanto ao cálculo dos dividendos mínimos. Caso esses sejam pagos sobre o valor do capital, sem correção, numa economia com inflação acima de 2.500% ao ano, as perdas são extremamente elevadas. A companhia provisionou até 92 14 milhões de dólares de dividendos acumulados para essa classe, aos quais se somariam aproximadamente 400 milhões de dólares pelo ano de 93. Os escritórios de advocacia que consultamos entendem que o cálculo deve ser sobre o capital já acrescido da reserva de correção monetária, o que levaria os cálculos mencionados acima para cerca de 55 milhões de dólares no acumulado até 92, com mais 10,5 milhões de dólares para 93. A questão da correção do capital para pagamento de dividendos mínimos está sendo amplamente discutida em função das empresas do sistema Telebrás terem mudado de sistemática em relação a 92 e decidido pagar os dividendos sobre o capital sem correção. No caso da Tubarão, outras questões, como a existência de prejuízos acumulados, estão envolvidas. Estamos questionando diretamente a empresa e, se for necessário, poderemos até acioná-la legalmente. A maior posição do Cougar desde dezembro tem sido em ações da Lacesa. Essa empresa de laticínios gaúcha foi comprada em março de 93 pela Parmalat. O caso é um raro exemplo de situação onde nossos 3 requisitos básicos de investimento se encontravam presentes. 1. Setor de alimentos. 2. Controlada de multinacional, que, pelo menos em teoria, tende a administrar melhor a empresa do ponto de vista dos minoritários. E 3. Parmalat tornou público que estudava fechar o capital da Lacesa. Além disso, o mercado não percebeu que a mudança de controle alterava substancialmente o valor da companhia, que vinha de resultados muito ruins. Conseguimos montar uma boa posição ao longo de 4 meses. No último dia 15 de abril, a companhia fez uma assembleia extraordinária, a qual comparecemos, e decidiu fazer uma oferta pública para aquisição de ações preferenciais, visando o fechamento de capital. O valor proposto, que avalia a companhia em 15,5 milhões de dólares, embora resulte num bom resultado para os cotistas do Cougar, está muito longe do valor que julgamos razoável para uma subsidiária da Parmalat, que deve registrar um faturamento anualizado de, no mínimo, 100 milhões de dólares a curto prazo. Não nos interessa o fechamento de capital, muito a menos ao preço proposto, mas, naturalmente, fomos voto vencido na Assembleia. Temos direito de voto, apesar de sermos acionistas preferenciais, pois a empresa não paga dividendos há 3 anos. Estamos inclusive estudando com alguns investidores uma proposta mais alta de compra das ações, para assim, eventualmente, evitarmos o fechamento de capital. Em termos gerais, o mercado funcionou mais ou menos como havíamos previsto na última carta, apesar dos percalços externos. Não mudamos de opinião desde então, achamos que estamos começando um período de maiores incertezas, o que está sendo comprovado pelos bruscos movimentos de mercado nesse início de trimestre. Em nossa opinião, a candidatura de Fernando Henrique Cardoso somente começará a subir consistentemente nas pesquisas após a mudança da moeda e consequente queda da inflação. Até lá, as notícias poderão ser ruins. Inflação e Lula podem subir, FHC e investimentos externos podem cair, a revisão deve acabar e a ameaça de Quércia, Brizola e dos mercados externos deve continuar. Uma vez dito isso, acreditamos que as chances de sucesso do real nos primeiros meses são grandes, o que pode gerar um ótimo ponto de compra até o final de maio, caso o plano seja implementado em junho. Rio, 22 de abril de 94. Dínamo Administração de Recursos Limitada. Em tempo, devido às fortes quedas do mercado em abril, achamos que seria do interesse de todos informar sobre a evolução do Cougar nesse mês. Em sintonia com nossas perspectivas para o mercado, começamos o mês com uma posição de caixa relativamente alta e vendidos no índice futuro.
Essas posições combinadas com um portfólio com várias ações não sensíveis ao mercado resultaram numa performance bastante superior ao mercado, embora as cotas estejam apresentando uma pequena queda no mês, aproximadamente 5% em dólar.